E aí galera, que aqui no menu do canal KMC Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E como prometido, vamos falar aqui de Angels of Death, seu episódio 15 e seu episódio final. Que caramba, terminou de uma forma que eu fiquei meio que pensando: o que foi que aconteceu? O que é que foi que rolou? Qual é o final? Não teve final. E teve final ao mesmo tempo. Foi uma coisa meio assim, mas foi do jeito que eu queria, porque simplesmente mostrou algumas coisas relevantes ao mundo fora daquele prédio. O que acontece é que simplesmente a gente vê que eles estão correndo em direção à saída, que é o que estava acontecendo no episódio anterior. A gente vê que eles sobem, enquanto estão tentando sair daquele prédio, a gente se depara com várias coisas acontecendo, várias pedras, coisas desmoronando, as coisas ficando mais tensas para eles passar, mas nada que pudesse ser tão difícil de se passar. Simplesmente o personagem principal vai passando a foice em tudo e destruindo tudo. Isso aí é o menos interessante. O interessante de tudo é que o que eu falei sobre estar enrolando realmente a história está se enrolando, e eu achei que realmente foi muitos episódios encomentados para uma história pequena demais, onde a gente simplesmente vê que na verdade o que acontece é que o anime ele meio que enrola. Esse iniciozinho, que é eles correndo para tentar sair, não tem nada demais, é só eles correndo e acabou. Só isso. E a gente vê uma coisa interessante, é uma das únicas coisas interessantes, que é justamente o protagonista tendo que lidar com o medo dele de fogo. Eles chegam numa parte lá que eles ficam trancados, eles não conseguem passar pro outro lado por causa de uma grade, e aí ele começa a ficar com medo porque o fogo está chegando perto dele, ele perde o controle. Onde ele vê que aí a protagonista está tentando fazer de tudo para poder salvar ele, e ele era assim: meu irmão, eu tô sendo um bosta por causa do fogo, é só eu destruir isso aqui e tudo certo. E aí ele faz isso, ele destrói ali o negócio e passa. Nada com que se preocupar, só mais enrolação para poder fazer o anime andar. O que acontece é que depois disso a gente vê que eles chegam na saída, finalmente chegam na saída, e no que eles chegam na saída fica até o final do episódio eles tentando sair, enquanto o Danny começa a botar para ferrar. A gente acaba descobrindo que o Danny foi o responsável por botar fogo em tudo, tocar fogo no prédio, ligar o sistema de destruição. E nesse momento a gente vê também que o Danny ele veio preparado para matar, cara. Ele simplesmente dá um tiro na protagonista, a Rachel ela cai no chão. No que ela cai no chão, o protagonista ele fica desesperado, o Zack tenta fazer alguma coisa para impedir que ele a mate. E a gente vê que o cara também atira no Zack. E nessa hora eu já pensei: ei, deu ruim, viu? Matou todo mundo. Realmente será que vai sair um clichê? Eles vão matar a galera mesmo, vão botar pra lascar e tudo. E aí o que acontece é que a gente vê o inesperado, cara. Depois dessa situação toda, onde o Danny começa a devagar nas loucuras dele, dizendo que ele era melhor que o Zack, porque dava tudo pra ela, e ela, garota ali quase morrendo, começa a dizer que na verdade o Zack é melhor pra ela e tal, e fica nessa conversa pra lá e pra cá. Mas o interessante de tudo isso é que do nada aparece o padre e salva a pele dos dois. O que acontece é que o padre mete uma flecha no cara, ele tá com a besta atirando justamente no inimigo ali, no Danny, né? E aí a gente descobre também que o Danny, ele trabalhava pro padre, mas a gente vai chegar lá aí, que é justamente no próximo episódio, onde a gente vê que ele impede o Danny de fazer as coisas, de ferrar os protagonistas, e aí os protagonistas já acabam fugindo. Do que ele sai fugindo, acaba o episódio. É só isso, não tem muito o que comentar do episódio 15, por isso que eu não comentei anteriormente, porque tava bem raso, tava simples demais. E o que acontece é que a gente vê que, acho que 7 minutos, por aí, alguma coisa assim, é só ending. É uma super ending que eles fazem para preencher o tempo de história e de animação que não tem. Eles não têm o que contar, não têm o que mostrar. Então eles simplesmente fizeram a ending, e depois da ending veio um pós-crédito, que é outra ending. É só mostrando todos os personagens, tudo o que aconteceu, tudo o que rolou. É como se fosse uma reprise ou algo do tipo. E fica lá as musiquinhas tocando enquanto é isso. Então meio que desse episódio ele teria sido melhor se ele já fosse encaminhando para o final, ou pelo menos ele não tivesse enrolado anteriormente para ficar um episódio 15 fechado, sem ter que enrolar com essa ending toda aí. Outra coisa que acontece é justamente o final, a conclusão de tudo. Aí sim o episódio foi completinho, realmente foi bem adaptado, foi bem feito. E eu gostei, porque mostrou fora daquele local e mostrou o cotidiano, a vida de tudo ali.
O que acontece é que logo de início a gente vê que o padre começa a conversar ali com o Danny, né, de onde tinha parado. O Danny começa a ficar retado, né, porque simplesmente o padre impediu que ele justamente fizesse com que os protagonistas não conseguissem fugir. E aí o que acontece é que eles fogem e aí o Danny fica muito arretado. Onde começa a reclamar com o padre, dizendo que ele fez tudo o que o padre queria, ele ajudava o padre e tal. E aí o padre falou, olha, não é bem assim, você está sendo muito egocêntrico e você começou a fazer as coisas do seu jeito. Meu papel aqui era observar, eu estava fazendo um experimento e simplesmente chegou a uma conclusão que na verdade o Zack não é um anjo, nada do tipo, ele simplesmente é um cara, é humano, todo mundo aqui é humano. Então isso aqui é muito simples, o que está acontecendo é que tem um monte de doido aqui. No fim das contas, se você parar para pensar, só tinha um monte de gente se matando, não tinha nada sobrenatural, nada disso. O que tinha era vários e vários humanos, um contra os outros, só isso. E aí o que acontece é que o próprio padre, ele começa a admitir isso, dizendo que as pessoas são humanas. E aí a gente vê que o Danny se ferrou, né? Ele, coitado, não conseguiu fazer nada, não conseguia realizar seus sonhos e acabou por se ferrar juntamente com o padre. O padre parece que morreu também junto dele ali. E aí no final a gente ainda vê que quando o Zack sai com a Rachel, a gente vê que o prédio realmente existia. Eles quando saem do prédio pegando fogo, tá lá um monte de pessoas olhando o prédio, onde eles veem que o prédio ali tá pegando fogo, chamaram a polícia e tal, e acaba por o Zack sendo separado da Ray, onde a Ray vai cuidar das pessoas, né, a ambulância chega e leva ela, e o Zack vai presa, onde acaba levando culpa por muitas das coisas que acontecem. A turma descobre tudo que é relacionado ao prédio, a turma não sabe que ele é um assassino em série, a turma só sabe mesmo que ele matou pessoas relacionadas ao prédio. Parece que tem algumas pessoas antigas também que estão colocadas nisso, eu não reparei muito nisso, mas o interessante é que ele fala toda a verdade e omite algumas coisas relacionadas a protagonistas, para não ferrar ela também, né? E a gente vê que ela vai colocada num lugar de terapia, num lugar de saúde mental. E aí todo o resto não é muito importante, porque a gente simplesmente vê ela passando o dia a dia, ela sendo tratada, enquanto ela é simplesmente separada das notícias relacionadas ao prisioneiro, ao Zack. Onde os dois ficam separados e no final das contas acaba que no momento inoportuno do nada, ela está tentando dormir, ela está tentando relaxar, onde ela até mesmo descobre que ele vai ser morto, né? Pegou pena de morte. E aí, o que acontece depois de tudo isso é que o Zack aparece lá do nada no quarto dela, quebra a janela com tudo, com uma nova foice, e ele aparece chamando ela para que ela venha com ele, ela vá com ele, e eles poderiam ser felizes. Fim das contas, o que acontece é que ela fica muito feliz por reencontrá-los, eles se dão as mãos, eles pulam junto, e aí parece um negócio até bem bonito, bem romântico, parece que eles vão ficar juntos. Se ele vai matar ela ou não, não se sabe. E aí a gente vê, pô, velho, legal, terminou meio que sem resposta. Porque terminou eles pulando ali, ele dizendo que iria matar ela em algum momento, ela dizendo que iria com ele, e aí acabou tudo. O que acontece é que no fim das contas ele fala que vai matar ela se ela sorrir e ficar feliz. E acaba a temporada. Era o que eu havia achado, mas aí o que acontece é que no finalzinho, nos pós-créditos, ainda tem um créditozinho final que simplesmente mostra a faca do Zack, sangue para todo lado e a janela quebrada. O que poderia ser isso? Tem 3 alternativas. Ou essa faca e esse sangue é puramente fanservice, primeira alternativa. A segunda alternativa, ele realmente matou ela quando pegou ela ali, ele estava com uma foice, ele pode ter cortado ela no ar ali, espirrou sangue para todo lado. Ou simplesmente aquela faca ali significa que na verdade a Ray não conseguiu mais ver o Zack. No que ela nunca mais conseguiu ver o Zack, acabou se suicidando. Ela se cortou os pulsos ou algo do tipo, e aí se jogou da janela. Pode ter sido isso. Se é isso, eu não sei. Mas esse foi um final bem interessante. Deixou, acho que boa parte da galera retada, ou até mesmo pode ter gostado. Eu achei mediano, poderia ser melhor, poderia ser alguma coisa mais interessante. Ou avacalhava de vez, ou pelo menos deixava sendo clichê. Não foi nenhum dos outros, então eu acho mediano. Gostei da animação, foi bem legal, apesar de eu ter perdido um pouco de empolgação com ela com o tempo, mas foi bem interessante até então. E é isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!